tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos à aula da semana. E o material, vocês já separaram? Que bom! Já encontraram um local tranquilo, sem distrações? Outra dica que eu quero dar para vocês é: vão logo ao banheiro, bebam água antes da aula começar. Assim evita distrações no momento da aula. Agora que vocês já estão preparados para a nossa aula, vamos iniciar copiando a nossa agenda. Como a nossa agenda hoje mostra, veremos um conteúdo novo em gramática. O conteúdo é sujeito e predicado. Mas, antes de começarmos esse novo conteúdo, vamos corrigir as atividades da semana passada, começando pela atividade da caligrafia. Então, abram a caligrafia de vocês na página 104 a 107 e vamos fazer a correção. Página 104. Temos aqui um trecho do livro Tum 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 e o item A pede: copie a frase destacada. E a frase destacada é a frase: era um tal de recortar, montar e desmontar. Página 105. Copie estes verbos: entrou, esbarrou e escapou. Copie os verbos do quadro nos lugares indicados. Item A, verbos que estão no infinitivo. Os verbos no infinitivo aqui do quadro são os verbos assinar e dirigir. Item B, verbos que estão no presente. Os verbos do presente são votam, agradece. E o item C, verbos que estão no passado. São eles liguei e ajudaram. Página 106. Leia a tirinha do Armandinho e copie os verbos. Então, nós temos aqui a tirinha. Sim, caiu no chão, mas eu peguei bem rapidinho. Nem deu tempo de os micróbios subirem nele. Quais são os verbos? Caiu, peguei, deu e subirem. Agora, segure os verbos que estão no passado. Depois, passe-os para o tempo presente e para o tempo futuro. No tempo passado, nós temos caiu, peguei e deu. Vamos passar esses verbos para o tempo presente. Cai, pego, dá. E agora para o tempo futuro. Cairá, pegarei e dará. A última página da atividade, a página 107, continue escrevendo os verbos nos tempos solicitados. Então, nós temos aqui, eu acerto no presente, tu acertas, ele acerta, nós acertamos, vós acertais, eles acertam. O verbo assinar no passado. Eu assinei, tu assinaste, ele assinou, nós assinamos, vós assinastes, eles assinaram. E agora o verbo votar no futuro. Eu votarei, tu votarás, ele votará,
nós votaremos, vós voltareis, eles votarão. Agora vamos para a correção no nosso livro de língua portuguesa, páginas 250 a 256, também com o tema verbo. A primeira questão da página 250 diz assim: observando a conjugação do verbo dormir, conjugue os verbos partir e dividir. Então, o quadro: eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. No presente: eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, elas partem. E no futuro: eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. E na página seguinte, o verbo dividir. No caso, no pretérito, fica eu dividi, tu dividiste, ele dividiu, nós dividimos, vós dividistes, eles dividiram. No presente: eu divido, tu divides, ele divide, nós dividimos, vós dividis, eles dividem. No futuro: eu dividirei, tu dividirás, ele dividirá, nós dividiremos, vós dividireis, eles dividirão. Se vocês precisarem de mais tempo para corrigir, podem pausar o vídeo a qualquer momento para fazer essa correção. Segunda questão, aqui na página 251, observe a cena e complete as frases a seguir. Por que você não sai um pouco? Bem que eu gostaria, mas me pediram que eu ficasse em casa. Sai indica o presente do verbo sair. Pediram indica o passado do verbo pedir. O infinitivo desses verbos termina em IR. Os verbos sair e pedir pertencem, portanto, à terceira conjugação. Terceira questão. Circule os verbos nas frases a seguir. Depois, escreva a qual das três conjugações cada um pertence. Item A. Já arrumaram as malas, crianças? Não esqueçam as blusas. Vocês vão circular aqui as palavras arrumaram e esqueçam. Arrumar, primeira conjugação. Esquecer, segunda conjugação. B. Levaremos um jogo para nos distrairmos durante a viagem. O que vocês vão circular são as palavras levaremos e distrairmos. E levar é de primeira conjugação e distrair de terceira conjugação. Página 252, a quarta questão diz assim: complete as frases com os verbos nos tempos indicados. Item A. Minha mãe sempre abre os e-mails de manhã. B. Tu dividiste as balas com teu irmão. C. Nós ouviremos a palestra até o fim. Quinta questão. Leia o texto a seguir sobre consumo consciente e complete os espaços com a conjugação dos verbos entre parênteses no tempo indicado. Eu já vou ler o texto mostrando para vocês as respostas. A sociedade que busca uma vida de consumo consciente não se preocupa apenas com o momento que antecede a compra e a escolha dos produtos e serviços. O consumidor deve ter também a responsabilidade de utilizar muito bem os produtos que comprou.
Com a diminuição dos recursos naturais no planeta, desperdício e excesso tornaram-se os maiores inimigos da natureza. Pensando nisso, criou-se o princípio dos 3 R's, com o objetivo de minimizar o desperdício e o impacto do ser humano no meio ambiente e de aproveitar ao máximo os produtos que consumimos. Virando a página 253, a 6ª questão. Leia os verbos do quadro e use-os para completar os espaços no texto abaixo. Cinema artesanal. Produtores ingleses fazem sucesso com filmes em cada cena é feita à mão. A perfeição e o sucesso gigantesco de Toy Story, 1995, primeiro desenho animado todo feito em computador, foi uma revolução no jeito de fazer filmes. Muita gente pensou que as técnicas do passado, com desenhos feitos à mão e movimentos de boneco, iriam logo desaparecer. Mas o sucesso A Fuga das Galinhas, do ano 2000, e seu bando de personagens de massinha mostrou que o futuro nem sempre precisa apagar o passado. Os curtas As Calças Erradas e O Fio da Navalha, feito pouco tempo antes pelos artistas que criaram o filme das galinhas no estúdio Adam, ganharam muitos prêmios. Assim, eles descobriram que poderiam melhorar ainda mais seus trabalhos. Em 2005, o desenho Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais, virando a página, deu certo de novo e todo mundo quis vê-lo. Mas quando os criadores usaram só computadores para fazer a animação por água abaixo, muita gente achou que não tinha ficado tão legal. Então, os produtores da A&M decidiram retomar a técnica antiga com o filme Piratas Pirados, lançado há 3 anos, em 2012. Foi um sucesso. Shaun, o carneiro, também usa o stop motion e confirma que é melhor mesmo não mexer em time que está ganhando. 7ª questão. Observe a relação entre estes versos da matéria Cinema Artesanal. Item A. Faça o mesmo com os verbos abaixo. Temos o verbo ajuda, ajudar, ajudando. Cantarolou, cantarolar, cantarolando. Murmurou, murmurar, murmurando. Começou, começar, começando. Bateu, bater, batendo. Item B. Releia o texto e copie um verbo terminado em NDO. Temos o verbo ganhando. Item C. De que conjugação é o verbo terminado em NDO que você encontrou no texto? Explique como você descobriu. Ele é de primeira conjugação, pois vem do verbo ganhar, que termina em AR. Item D. Volte novamente ao texto e copie os verbos no infinitivo que aparecem nele. Temos fazer, que aparece 2 vezes, desaparecer, apagar, melhorar, retomar e mexer. 8ª questão. Responda as questões a seguir, ainda considerando o texto Cinema Artesanal. Item A. Qual verbo você empregou no subtítulo do texto? Em que tempo este verbo está? Então, nós usamos o verbo fazer e ele está no presente, né? Está como fazem. B. Qual é a forma desse verbo terminada em NDO? A forma verbal é fazendo.
C. Reescreva o subtítulo empregando o verbo no tempo futuro e no tempo pretérito. Então, no tempo futuro, produtores ingleses farão sucesso com filmes em que cada cena será feita à mão. E no tempo pretérito, produtores ingleses fizeram sucesso com o filme em que cada cena foi feita à mão. Página 256, nona questão. Observe os exemplos e continue completando o quadro. Então, no quadro nós temos ajudar, ajuda e ajudado, transformando o verbo em um substantivo e um adjetivo. Ajudar é o verbo, ajuda, substantivo, e ajudado, adjetivo. Temos aqui desencantar, o desencanto e desencantado. Divertir, o divertimento e divertido. Responder, a resposta e respondido. Lavar, a lavagem e lavado. Iluminar, a iluminação e iluminado. Cansar, o cansaço e cansado. Bater, a batida e batido. 10ª questão. Complete as frases a seguir com o verbo fazer nas formas verbais indicadas entre parênteses. Item A. No pretérito. Os ingleses fizeram filmes usando a técnica de stop motion. B. Filmes de animação fazem um grande sucesso. C. Os diretores farão novos filmes a pedido do público. Lembrando que, se precisarem, sempre pausem na hora que precisarem de mais tempo para a correção. Agora vamos entrar no nosso conteúdo novo, o conteúdo de sujeito e predicado. O sujeito e predicado são partes da frase. O sujeito é quem realiza a ação naquela frase que a gente está falando, que a gente está lendo. E o predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. É todas as informações que são apresentadas do sujeito. Por exemplo, as aulas começam cedo. As aulas é o sujeito. Começam cedo, o predicado. Por quê? O verbo aqui é começam. Quem é que está começando? As aulas. Então, por isso, as aulas são o sujeito. E o restante é o predicado. Minha professora é ótima. Sujeito, minha professora. Predicado, tudo aquilo que se fala do sujeito, é ótima. Nós estudamos de manhã. Sujeito, nós. Predicado, estudamos de manhã. Quando vocês tiverem dúvidas sobre quem é o sujeito naquela frase, você vai perguntar para o verbo. O verbo, quem é o sujeito? Como você vai fazer isso? Observe nessas frases de exemplo. Na primeira, as aulas começam cedo. Onde está o verbo? Começam. A ação é a ação começar. O que está começando? As aulas. Então, o sujeito é aquele que pratica a ação. É a quem o verbo se relaciona. Por exemplo, nós estudamos de manhã. Qual é o verbo aqui? Estudamos. Quem é que estava estudando? Nós.
Então, nós é o sujeito, pois é ele quem pratica a ação de estudar. Nós é o sujeito, o restante é o predicado. Estudamos de manhã. Agora vamos falar um pouquinho sobre o uso dos porquês. Um conteúdo de ortografia para a atividade de casa de vocês. Nós temos o porquê separado, porquê junto, porquê separado e com acento e o porquê junto e com acento. Aqui é uma revisão, nós já vimos esse conteúdo, mas para que vocês possam lembrar para a atividade de casa. O porquê separado e sem acento é usado para perguntar. O porquê junto e sem acento é usado em resposta ou uma explicação. O porquê separado e com acento utilizamos no final de uma frase que é uma pergunta. E o porquê junto e com acento se refere a um substantivo. É um substantivo e ele pode ser substituído sem alterar o significado pela expressão o motivo. Vamos ver aqui exemplos. Por que você foi para casa? Esse porquê está sendo usado numa pergunta. E é no final da frase? Não, é logo no começo. Então, se dá a ideia de pergunta, ele é separado e sem acento. Por que fiquei doente? Aqui já é uma explicação, já é a resposta. Então, o porquê junto e sem acento. Não me falou isso por quê? Aqui o porquê está no final da frase, por isso é separado e com acento, porque é uma pergunta e está no final da frase. E o porquê eu não sei. O porquê pode aqui ser facilmente substituído por o motivo eu não sei. Então, aqui é o porquê substantivo, junto e com acento. Vamos fazer a atividade para fixarmos o conteúdo, principalmente o do sujeito e predicado. A parte do uso dos porquês vai ser a atividade de casa. Então, vamos abrir o livro na página 265 à página 267 e faremos a atividade. Podem pausar o vídeo, façam a atividade e quando vocês terminarem, vocês retornam para a correção. Agora que vocês já terminaram, vamos corrigir essa atividade. Página 265, primeira questão. Leia a oração a seguir e observe o verbo destacado. A galinha quer ruas cheias de minhoca. Item A. Que ação é praticada nessa oração? Vemos que o verbo em destaque é o verbo quer. Então, a ação é querer. Querer as ruas cheias de minhoca. B. Quem realiza a ação nessa oração? Ou seja, quem é que quer as ruas cheias de minhoca? Quem quer? Aqui é a galinha. Segunda questão. Leia esta oração e responda às questões. Senhor Arthur preparou para o almoço uma variedade de comidas fresquinhas e deliciosas. Item A. Quem realiza a ação dessa oração? Senhor Arthur. B. Que ação foi realizada? Preparou para o almoço uma variedade de comidas fresquinhas e deliciosas. Virando a página 266, a terceira questão tem respostas pessoais. Complete as orações acrescentando um sujeito. Dica: o verbo sempre deve concordar com o sujeito. Tem respostas pessoais, mas eu trouxe
Dicas. A. As meninas chegaram antes da hora. B. José não avançou o sinal vermelho. C. A mãe fez o almoço. D. Eu gosto de plantas e animais. Aqui você pode alterar alguma dessas respostas. As minhas são apenas sugestões. Quarta questão, também com respostas pessoais. Crie agora um predicado para cada sujeito e forme orações. Não se esqueça de acrescentar o verbo. Item A. O professor corrigiu as provas. B. O gato e o cachorro brincam juntos. C. Meu irmão viajou semana passada. D. A atriz principal do filme ganhou o Oscar. Também são minhas sugestões. Vocês podem escolher a que preferirem. Quinta questão. Observe as figuras e reescrevam o predicado formando orações. O menino vai a pé para a escola. O vaso caiu da mesa de jantar. O gato brinca com o novelo de lã. Senhor Francisco comprou sapatos. No caso, aqui também tem respostas pessoais. Vocês podem fazer alterações, contanto que respeitem o verbo. O sujeito e o verbo precisam estar em harmonia. Sexta questão, agora na página 267. Circule os verbos e separe o sujeito e o predicado das orações. Agora é hora da gente treinar. Vamos ver como é que ficará. Item A. Meus pais farão uma longa viagem. Qual é o verbo? Farão. Qual é o sujeito? Meus pais. O predicado? Farão uma longa viagem. Item B. O elevador parou no térreo. Qual é o verbo? Parou. Quem parou? O sujeito, que é o elevador. E o predicado? Parou no térreo. Item C. Brasília é a capital do Brasil. Verbo é. Quem é aqui a capital do Brasil? Que é o sujeito, é Brasília. E o predicado é a capital do Brasil. Item D. Chegaram nesse momento os turistas. Qual é o verbo? Chegaram. Quem foi que chegou? O sujeito. O sujeito é os turistas. E o predicado, o restante da frase, chegaram nesse momento. Item E. Correram para o parque a menina e a mãe. Quem é o verbo aqui? É o correram. Quem foi que correu? A menina e a mãe. O predicado é o restante. Correram para o parque. Sétima questão. Agora, você é o sujeito. Complete as orações com ações que você realiza nas seguintes situações. A sétima questão também possui respostas pessoais. E como elas se referem a vocês, a gente pode conversar um pouquinho no nosso Tira Dúvida qual foi cada resposta que você deu para cada um desses itens. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Já sabem, qualquer dúvida pode trazer para o Tira Dúvida. Se precisar me enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, estou ali disponível para vocês e respondo assim que der, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!